Existia um jovem que ele estava muito empenhado em fazer a obra de Deus. Lia, orava, evangelizava. Não media esforço, querendo somar, querendo ser útil na obra de Deus. Mas ninguém viu os esforços dele. Ninguém percebia a vontade dele de fazer. Ninguém entendia quão empenhado ele estava, ou ninguém conseguia enxergar o empenho que ele desprendia todo dia para estar fazendo a obra de Deus da melhor forma possível. Só que nada acontecia. Parecia que ninguém via. Meio decepcionado com a situação, vendo que nada acontecia, que ninguém via, que ninguém percebia os seus esforços, foi conversar com um sábio e, em conversa com esse sábio, explicou a sua situação. E o sábio, não podendo ser diferente, trouxe uma reflexão para ele. Você conhece como o bambu chinês é formado? Ele falou, não, nunca vi. Então eu vou te contar. Pega a semente do bambu chinês, planta ela na terra. Depois da semente plantada, leva 5 anos para ser percebida. Só após 5 anos as pessoas percebem o que está acontecendo ali. Mas do primeiro ao 5º ano, as pessoas passam e é como se nada tivesse acontecendo. É como se ali não existisse nada. É como se ali não estivesse acontecendo nada. Mas ali, nesse crescimento subterrâneo e invisível, estava sendo formado os alicerces. As raízes, elas estavam se posicionando de uma forma para ninguém derrubar. Ali estava sendo construída uma história. Mesmo que ninguém estivesse percebendo a história sendo construída, mesmo que ninguém tivesse visto a grandeza que sairia dali, mas ali acontecia algo grande, invisível aos olhos de quem passava pelo local, mas grande, forte, que tempestade não derrubaria, que vento não derrubaria. Porque existe coisas que temos que ter suporte para aguentar. Você vê pessoas que chegam de forma rápida à fama e elas acabam se perdendo. Várias histórias. Não vou citar nome, porque o objetivo aqui não é esse. Mas quantas histórias você conhece de pessoas que se despontaram de forma rápida para a fama, para a riqueza e acabaram se perdendo, porque não tinha estrutura para suportar e viver aquele momento. Se perderam. Então, é necessário esse tempo. É necessário que o alicerce seja construído de uma forma que ele resista o peso que vai ser colocado em cima. É necessário essas raízes bem fixadas no solo para nenhum vento derrubar, para nenhuma tempestade derrubar. O tempo é de Deus, como dizem em Eclesiástico, e há tempo para tudo. E há o tempo do preparo, mesmo que ninguém esteja vendo. Há o tempo que os alicerces estão sendo feitos de forma que nada vai fazê-lo rachar, vai fazer ele romper, ele vai suportar a carga, a raiz vai suportar o vento. Existe tempo para tudo. E o tempo do preparo, se ninguém está te vendo, não se preocupe, Deus está vendo. Se ninguém está tendo nenhuma noção do sacrifício que está sendo feito, não se preocupe, o principal está vendo. E passados 5 anos, o crescimento parece que é de forma imediata. Em 6 semanas, depois dos 5 anos, o bambu chega a 25 metros. E quem não viu o que estava sendo construído vai achar que foi de forma rápida. Nossa, cresce rápido, né? Esses dias não tinha nada aí, agora com 6 semanas já está
25 metros de altura, mas o bambu sabe o tempo da formação, o tempo do enraizamento, de colocar a raiz ali firme, de enraizar de forma que nada o derruba, de aguentar os ventos e as tempestades. E na nossa caminhada espiritual não é diferente, nós temos que ter o alicerce, nós temos que estar enraizado para suportar, estar preparado para a carga que vai ser colocada em cima. E nada acontece de forma automática. E porque apareceu de forma de repente ali, e em 6 semanas, né, um mês e meio, atingiu 25 metros, as pessoas acham que é rápido, mas não é. Quem vive a história sabe o que aconteceu, o tempo que foi, tudo que foi vivido ali. Só a pessoa sabe, só a pessoa tem noção. Ela sabe o que custou aquilo ali. É necessário formar a raiz para suportar o vento, a tempestade. É necessário que o alicerce seja forte, firme, para aguentar o peso que vai ser colocado. Quem cresce por dentro, quem não cresce por dentro, aliás, melhor dizendo, quem não cresce por dentro, não consegue crescer por fora. Se as coisas não acontecer primeiro aqui, se a tua fé não for primeiro alicerçada aqui, se você não tiver certeza do que você acredita, como que você vai transmitir para alguém? Quem não cresce por dentro, não consegue crescer por fora. Eu não consigo transmitir a certeza da minha fé, a força que Deus depositou em mim através da sua graça, da sua misericórdia. Eu não consigo. Se eu não tenho certeza, como que eu vou transmitir essa certeza que eu não tenho para alguém? Quem não cresce por dentro, não cresce por fora. Não pule etapa. Existe uma grande obra para acontecer através da tua vida, não tenha dúvida disso. Existe uma grande obra acontecendo através da minha vida e eu não tenho dúvida disso. A nossa parte é melhorar a cada dia, é aperfeiçoar a cada dia, é refletir na palavra de Deus a cada dia, é alimentar essa fé, nutrir essa fé todos os dias, crescendo por dentro para crescer por fora, tendo certeza aqui dentro para transmitir, para irradiar essa certeza para as pessoas que conseguiremos ter acesso ao longo de nossa vida. Primeiro nós temos que conhecer, primeiro nós temos que viver, primeiro nós temos que ter a certeza de que tudo é real, verdadeiro. Nós temos que ter a certeza que existe um Deus que nos ama de forma incondicional, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos direciona. Não podemos ter dúvida disso. Isso tem que ser trabalhado aqui dentro. Nós temos que conhecer a Deus não de ouvir falar, não de ouvido, mas de olhos. Não tem que ser porque alguém contou, tem que ser porque você viveu, porque você testificou, porque você sentiu e não te deixou dúvida da existência de Deus, do poder desse Deus, do amor desse Deus. E enquanto isso acontece aqui dentro, de forma automática, irradia para fora. Você vai conseguir ajudar outras pessoas porque você não tem dúvida. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que o seu Redentor vive. Independente da situação que você possa estar vivendo, independente da luta de momento, o seu Redentor vive. E isso tem que sair de forma sincera, de forma verdadeira, quando formos transmitir para alguém, quando formos alimentar a fé de alguém. Tem que sair de forma verdadeira, de forma sincera, sem nenhuma dúvida. Sabemos em quem temos crido, sabemos do que fazemos parte, sabemos para onde estamos caminhando. Não temos dúvida,
Deus está no controle. Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos guarda, Deus nos livra. E o momento não vai vencer a minha história. O momento não vai ofuscar a glória de Deus. O momento não vai ofuscar a grandeza que esse Deus tem por nós, esse amor imenso, esse amor incondicional. Nada vai ofuscar a glória de Deus na minha vida. Só que isso tem que acontecer aqui, ó. Eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Eu tenho que ter experiências do que eu estou falando para me dar condições de transmitir de forma verdadeira, transmitir de forma convincente, não deixando dúvida para outra pessoa e passando a ser a esperança para outra pessoa. A hora que ela ouvir com a firmeza, né, que eu estou passando, com a certeza que eu estou passando, com a confiança que eu estou passando que existe esse Deus e que ele faz toda a diferença na nossa vida, isso vai ajudar a outra pessoa, porque vai despertar a esperança nela. Opa, esse é o caminho. É por aí que eu tenho que ir, é por aí que eu vou caminhar. Então existe um tempo. Se você tem o desejo de fazer a obra de Deus e alguém ainda não percebeu esse desejo, essa dedicação, essa vontade, esse empenho, não se preocupe. Igual a história do bambu chinês. Você apenas está sendo enraizado para suportar o vento e a tempestade. A tua estrutura está sendo preparada para suportar as maravilhas que vão acontecer através da sua vida. Esse Deus nos ama, as pessoas não conseguem entender isso daí. Muitos não conseguem entender. Esse Deus tem coisas para acontecer através de nós, obra para acontecer através da nossa vida. Só que a gente fica buscando distrações. O ser humano gosta de buscar distração, gosta de buscar facilidade, gosta de furar a fila. Só que as coisas têm que acontecer no tempo de Deus, porque no tempo de Deus elas acontecem da forma que tem que acontecer. A estrutura vai estar preparada para suportar. Grandes coisas têm para acontecer. Não duvide disso. A nossa vida, ela tem um significado. Nós não estamos aqui à toa, nós não viemos do nada e para o nada voltaremos. Não. Existe uma história para ser escrita através da sua vida. Existe uma história sendo escrita através da minha vida. E o livre-arbítrio que nós temos não pode atrapalhar essa história. Nós não podemos nos perder no caminho. Temos que concentrar nesse Deus. Temos que conhecer esse Deus. Temos que nos entregar a esse Deus. Esse Deus tem que nos direcionar nessa caminhada. E através do Espírito Santo dele nos direcionando, grandes coisas vão acontecer através da nossa vida. Almas serão alcançadas, vidas serão transformadas, aprendendo a viver para ensinar outros a viverem, aprendendo a ser grato para ensinar a gratidão a outras pessoas. Quem não cresce por dentro, não cresce por fora. Construindo uma história aqui dentro para depois transmitir para outras pessoas. A nossa salvação ela se resume em amor. E o maior amor é que ninguém se perca. Amamos a Deus sobre todas as coisas e temos que amar o próximo como a nós mesmos. Temos que nos entregar a esse próximo também. Né? E dentro das condições que nós temos em agregar valor, em somar na vida das pessoas com as quais tenhamos contato, nós não podemos desperdiçar esse tempo. Nós temos que transmitir quão grande é esse Deus, o amor que existe nesse Deus, a diferença que esse Deus faz na vida de todos nós. Existe esse vazio aqui que é só Deus que preenche, não tem como ser preenchido em outro lugar. Não é fama, não é dinheiro, não é posição social. Esse vazio, ele é de Deus. Valorize o que Deus tem te dado. Somos abençoados. Temos o dom da vida. Esqueça as comparações. Esqueça que o momento da pessoa financeira é melhor que o seu.
Esqueça que a pessoa está conseguindo muito mais coisa que você. Esqueça a comparação. Viva a sua vida. Se entregue à sua vida. Aproveite o trajeto. Essa é a grande sabedoria. Não se preocupe com o resultado final. Vá vivendo o momento. Vá construindo história. Vá construindo, né, testemunhos. Vai observando as coisas. Vai refletindo sobre tudo que vai acontecendo. E quando você começa a analisar o que acontece à tua volta, sobra gratidão. Sobra gratidão, eu te garanto que sobra gratidão. Vai sobrar gratidão, porque Deus nos ama de forma incondicional. Deus tem cuidado de nós de uma forma que ninguém cuida. Vamos buscar esse Deus em espírito e em verdade. Vamos entender o tempo de Deus, a hora de Deus. Porque quando Ele te lançar, vai ser igual a história do bambu. Quando Ele te jogar para aparecer nas obras dele, o pessoal fala, nossa, da noite pro dia surgiu. Não foi da noite pro dia. Tem história, tenho bagagem, fui preparado. Fui preparado para viver esse momento. Tem estrutura para viver esse momento. Que ele cresça e eu diminua. Uma parte fundamental na nossa conversão agora. Que ele cresça e eu diminua. Hoje tem muitos lugares em que a pessoa quer ser mais que Cristo. Parece que foi ele que fez o sacrifício na cruz. Parece que o poder está nele. Parece que as coisas acontecem através dele. E quando você está enraizado. Quando o tempo aconteceu quando as coisas aconteceram no tempo de Deus na tua vida, não sobra espaço para soberba, para arrogância, para se achar mais do que realmente é. Toda a honra é dele, toda a glória é dele. Somos instrumentos, somos parte visível dele aqui na terra, mas a honra e a glória é dele. Não temos que aparecer mais do que ele. Jesus morreu na cruz. Deus que nos ama de forma incondicional e através desse sacrifício nos resgatou. A obra acontece através de Deus. Somos apenas instrumento. Palavra de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Não queira ser mais do que você é. Por isso a necessidade da estrutura, das raízes serem fincadas ali, serem fundo, resistente ali, para não se perder na história, na sua história, para não achar que é mais do que realmente é. Somos grandes na presença de Deus, somos invencíveis na presença de Deus. Mas a obra é dele, a honra é dele, a glória é dele. Temos que bem representá-lo em reconhecimento ao amor dele para conosco, aos livramentos que ele tem para conosco, a tudo que ele faz, que ele tem feito ao longo da nossa história de vida. Deus é Deus, ele nos ama de forma incondicional, tem cuidado de nós em todos os momentos e existe o tempo dele. E no tempo dele as coisas vão acontecendo. E o tempo dele é o melhor tempo. No tempo dele, você vai estar preparado. No tempo dele, você vai suportar a carga. No tempo dele, você vai honrá-lo, porque você tem bagagem para bem representá-lo.